Semana passada começamos com o Simple Present. Agora vamos ter o Simple Present e o Present Continuous. Eu vou começar com o Present Continuous, depois vamos comparar os dois. Então, o Present Continuous fala de eventos ou ações que estão acontecendo no momento da fala. Então, eu tenho aqui o exemplo. Please be quiet, the children are sleeping. No momento da fala, a pessoa está pedindo silêncio porque as crianças estão dormindo. Essa parte aqui, estão dormindo, que seria o present continuous. Então, eu tenho the verb to be e o verbo principal com ing. Falar de situações que estão acontecendo temporariamente no presente, mas não necessariamente no momento que estamos falando. George is great. He is always laughing. Então, como que é o George? Ele é ótimo, ele sempre está rindo. Então, uma coisa que ele sempre está fazendo é rindo. Então, eu usei o present continuous aqui. Esse apostrophe S, always laughing, seria o present continuous. O verbo to be e o verbo com ing. So, here we have the structure. Então, a estrutura. Subject, que é a pessoa, o sujeito. O verbo to be. Então, I am, you are, he, she, it, is, you, we, they, are. Pode contrair também. E o verbo principal com ing. Então, I am going, you are seeing, he is playing. Essa que vai ser sempre a estrutura dele no afirmativo. Sujeito, verbo to be e o verbo com ing. Se for negativo, vocês vão acrescentar o not com o verbo to be. Então, I am not going, you are not playing. Ou vocês podem colocar na forma contraída. He isn't playing, she isn't playing, you aren't playing. Que seria aqui a forma contraída. Lembrando que tem duas formas de contrair. Eu tenho o sujeito com o verbo to be junto, depois o not. Ou então o verbo to be com o not. As duas estão certas. A única diferença é o I'm. Tem que ser I'm not. Eu nunca posso falar I am not. You am e o not junto. Não existe isso. Então, o I é o único que tem exceção. Ele só pode ser contraído o sujeito I com o verbo to be am. Ok? For questions. Verb to be, subject, and verb with the ing. Então, am, is, are no início, o sujeito e o verbo com ing. Se eu tiver palavras de pergunta, who, what, when, where, why, how, elas vão iniciar o verb to be, o sujeito e o verbo com ing. Agora, as regras da escrita dele. Verbs ending with E, remove the E and put ing. Então, to love, amar. Terminou com E, tira o E, ing. But, be, que é o verbo to be. Quando eu tô falando sobre o verbo to be, eu vou ter is being. Vocês não vão tirar o E, só vão acrescentar o ing. Tem essa exceção, tá? Se eu tiver o have, tiro o E, coloca ing. If we have consonant, vowel, consonant. Então, to run. Consoante, vogal, consoante. Dobra a última letra, ing. To travel. O travel eu tenho consoante, vogal, consoante. Vocês vão acrescentar só o ing. Eu já vi gente escrevendo com dois L's. Não tem problema. Se termina com IE, que nem to die e to lie. Tia, Oi. qual que é a diferença? Tipo, por que o run dobrou o N e o travel não dobrou o L mesmo? Não consegui pegar, não? O L você pode dobrar, mas tem a exceção. É igual o B. O B, eu não tenho que tirar o E, eu tenho que colocar em ing. Geralmente, o que eles falam aí? Que é a consoante tônica que vai ser. Então, a última parte. Só que o travel, ele tem, é a mesma coisa no passado simples. Tem gente que coloca só o ED e tem gente que dobra o L e coloca ED. Não tem problema você colocar ele com dois L, mas você também vai ver ele só com um L.
Entendi. Tá? Beleza. To die, que é com IE, vocês vão tirar e colocar Y-ING. O lie também, ele termina com IE, tira ele e coloca Y-ING. Então, dying e lying. As expressões que usamos com present continuous. Como é o present continuous? Geralmente é falar sobre coisas que estão acontecendo naquele dado momento. Essas expressões vocês vão ver com ele. Então, now, nowadays, today, at the moment, this week, this month, this year e at the present. Na última aula, semana passada, a gente estava vendo o simple present, que é o presente simples, a gente usa para falar sobre hábitos, verdades em gerais, fatos. E agora o present continuous, que é ações que estão acontecendo no momento que estamos falando. A diferença da estrutura deles. Quando eu não tenho terceira pessoa singular, o verbo não muda no afirmativo no presente simples. Olha o exemplo. I travel to Canada every year. Eu viajo para o Canadá todo ano. O sujeito, o verbo travel, não muda. Eu tenho a segunda, que é uma frase de fatos. Water boils at 100 degrees Celsius. Water é como se fosse o pronome it, terceira pessoa singular. O boil, ele já leva o S no final. Então, quando está no presente simples, na frase afirmativa, terceira pessoa singular, o verbo muda, ele acrescenta S ou ES. Ou IES, depende da estrutura do verbo. Eu tenho a parte de baixo também. She is 60 years old. Ela tem 60 anos. Eu tenho she is. Lembra que o verbo to be ele tem suas próprias regras. Você vai usar o is, o am ou o are. Tá? No present continuous, que é que a gente está falando sobre ações que estão acontecendo naquele momento da fala, a gente vai ter o sujeito, o verbo to be e o verbo com ing. Independente do sujeito, o verbo sempre vai ter ing. O presente simples, não. Só a terceira pessoa singular, o verbo leva S ou ES ou IES. Coisa que não aconteceu no momento, mas não é naquele exato momento, no present continuous. Every time I see him, he is laughing. Toda vez que eu vejo ele, ele está rindo. É o presente continuous. A estrutura dele é aí. Eu tenho o sujeito, o is e o verbo com ing. Aqui eu tenho do Brooklyn Nine-One lá. It was like taking candy from a baby. Why are you giving candy to a baby in the first place? Então a pergunta dele aí está no present continuous. Por que você está dando bala para um bebê em primeiro lugar? Qual o motivo que você está dando? Are you giving é a estrutura da pergunta no present continuous. Tem a palavra de pergunta primeiro, o verbo to be, o sujeito e o verbo give, que é dar com ing. O give, G-I-V-E, ele termina com E. Tirei o E, ing. Tá? Aí embaixo ele fala, don't give candy to a baby. They can't brush their teeth. Essa última fala dele está no presente simples. Eu tenho o verbo auxiliar don't, que eu uso no presente simples. Não dá bala para uma vez, você não pode fazer isso. Então aí eu tenho a estrutura, quando é negação, o verbo auxiliar e o verbo volta para o infinitivo. Tá? No Pretty Little Liars. You could have announced yourself. Hi, I am Spencer. I am crawling into the crawl space. Então ela fala, você poderia ter anunciado. Ela usa o presente simples para se apresentar. E quando a gente está falando sobre a gente mesmo, o presente, a gente vai estar usando o verb to be ou presente simples. Então aqui ela usou na primeira fala dela, Hi, I am Spencer. Oi, eu sou a Spencer. Aqui eu tenho o verbo to be junto com o sujeito I. Depois ela usou o presente continuous. Por quê? O que ela está fazendo no momento? Ela está ali engateando no espaço pequeno ali. I am crawling. Eu estou engateando, tá? Então vamos comparar a estrutura dele para não ter erro. Presente simples, sujeito, verbo no infinitivo sem o to. Se for terceira pessoa singular igual he,
she e it, lembre-se do S no verbo, só no afirmativo. No present continuous, sujeito, o verbo to be e o verbo com ing. I am working, he is working. Lembra, I am, he, she, it is, we, they are. We, you, they vai ficar com are. Se for negativo, presente simples, eu uso o verbo auxiliar don't or doesn't. Se for doesn't, terceira pessoa singular, aí o verbo não muda mais. O verbo só muda no presente simples na frase afirmativa, tá? Quando é negativo, o verbo não muda. Aí você vai ter ou don't ou doesn't. O doesn't que você usa por he, she, it. Se for present continuous, acrescento not com o verbo to be. Lembra que tem duas formas de contrair. Você pode contrair o sujeito com o verbo to be, ou você pode contrair o verbo to be com not. Tá? Perguntas. Com o simple present, vocês vão usar do ou does no início. Depois o sujeito e o verbo também sem mudança nenhuma. Lembra que o verbo só muda no afirmativo. Se for present continuous, o verbo subir na frente, o sujeito e o verbo com ing. Então, present, o simple present, o verbo só muda terceira pessoa singular no afirmativo. E o present continuous, independente se for afirmativo, negativo ou pergunta, o verbo sempre tem que ter o ing e sempre acompanhado com o verbo to be. As expressões que vão te ajudar a identificar qual que é qual. Com o simple present, você tem os advérbios de frequência. Always, usually, frequently, often, generally, sometimes, rarely, hardly, seldom e never. Tá? E tem também aqueles once a week, twice a month, every year. Essas expressões também são usadas com o simple present. No present continuous, eu vou ter now, nowadays, today, at the moment, this week, this month e this year. Tá? Por que às vezes eu tenho o this week, this month, this year? O present continuous, ele também pode ser usado quando a gente tem um plano para o futuro. Vamos supor, uma consulta médica que tem hora marcada, data e hora marcada, certo? Uma coisa certa. Você pode usar o presente continuous para falar do futuro. Tá? Tem essa pequena diferença. O simple present, essas das expressões que eu falei com vocês antes, que geralmente vão no final da frase. Every week, every month, every year, twice a week. Aqui é para dois não um. E once a month. Vamos só rever aqui então. Se eu for usar o present simple, present continuous. Tom loves ice cream. Por que tem? Porque é uma coisa que é o fato dele, ele ama. Então eu tenho que ter o loves. He eats ice cream every day. Ele toma sorvete todo dia, é um hábito dele. Então, he eats todo dia. The sun, today, the sun, como tô falando de hoje, tô referindo ao momento, is shining. And it is very hot. E está muito quente, tá? A 3, eu tenho um advérbio de frequência, então aí já vai indicar que eu tenho que usar ele no simple present. Mom usually reads her book in the evening, mas, today, hoje, she is watching TV. Jim likes football. Jim gosta de futebol. Então, likes. Ele geralmente, advérbio de frequência, plays football with his friends, but now, o now já vai indicar o presente continuous, então, is playing. Vamos ver esse daqui. It's a pacemaker for your heart, plus you can download apps for your liver, kidney, lungs, and pancreas. Então, é um marca-passo para o seu coração, mas você também pode baixar aplicativo para o seu fígado, seu rim, seu pulmão. Então, dado isso daí, o que o médico está querendo dizer com isso? Colocou um marca-passo, mas ele também pode baixar uns outros aplicativos, os outros órgãos dele.
Qual que seria? Pode marcar aí em cima, quem quiser. Ok, gente? Ok. Acho que é a letra A. A letra A. É uma situação de tempos de tecnologia avançada. Não é que ele pode fazer consulta à distância, igual a Beta falando. O marca-passo em si não é o que controla os órgãos, vai ser outros aplicativos que ele vai ter que baixar. E o paciente teve o computador implantado no seu peito? Não, não é o computador. A letra A. Aqui eu tenho, indicate the alternative that best completes the following sentences. Então, she German very well. Qual que seria a opção correta? Good job. A letra B. Ambos fala e escreve. Os dois verbos vai ter que ficar aí no presente simples. The whole world against drugs now. Aí eu tenho a palavra now, que vai indicar o quê? Ele está no presente simples ou no present continuous? Se eu tenho a palavra now, ele sempre vai estar indicando que está no presente contínuo. Caiu, gente. Então, aquela dali foi a questão dos slides. Aqui acabou, então. O que eu vou mostrar para vocês agora é a parte do portal. Quantos entraram no portal de vocês? Tá lá o nome, meu e-mail, tudo certinho. Essa parte aqui seria o cronograma de vocês. Aqui a única coisa que tem é em questão das datas da aula, as atividades que foi passada naquele dia e a data de entrega. Tá tudo aqui detalhado. Cada semana que a gente for tendo aula, eu tô postando aqui. A segunda parte é o glossary. Eu sei que não é uma coisa que vocês vão utilizar muito, mas eu coloquei como opções para quem quiser colocar. O glossary seria um dicionário no portal, que tem a opção de vocês mesmos inserir as palavras que vocês querem estar sempre lembrando ali. Às vezes você não está querendo olhar um dicionário ou o Google Tradutor, que é o mais usado por vocês. Tem no glossary também as palavras com o significado que vocês mesmos podem ir montando, tá? Aqui eu dividi o portal pelo livro. Nesse aqui eu tenho a parte de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida sobre a matéria, o que for, pode entrar aí e colocar as dúvidas. Todas as aulas e atividades vão ser postadas aqui. Tem a aula de pronomes, está aqui, o vídeo, os slides usados e atividade. Tá? Tudo aqui. A aula de hoje eu posto também com os slides. E aqui tem a atividade que eu vou entregar para vocês hoje. Essa atividade, vocês vão entrar aqui, que é a atividade do Simple Present e o Present Continuous. Ela está aqui em anexo, um PDF. Clicar nela, vocês vão abrir, pode abrir pelo celular mesmo. Vocês podem mandar pelo WhatsApp de vocês. Se vocês acharem mais fácil, vocês salvarem em algum lugar, por e-mail, não tem problema. Vocês conseguem abrir tranquilamente. E adicionar a tarefa. Eu coloquei a opção de quem quiser digitar no campo, mesmo aqui, e fazendo e colocando aqui as respostas, igual tem alguns que fazem no e-mail, vai digitando lá mesmo no e-mail. Ou então salvar ele e arrastar ele aqui dentro. Aí vocês vão me enviar. Dessa vez vai ser pelo portal, não vai ser mais pelo e-mail, só pelo portal. Tranquilo? A atividade não tá grande, se eu não me engano, é só 2 ou
3 páginas. Coloquei para a data de entrega, dia 6/5. Tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, vocês me falam. A próxima aula, eu não quero fazer matéria. Eu queria fazer umas atividades em questão de questões que vai cair em prova, que já caíram nas provas de vestibulares, algumas coisas assim, pra gente ver como é que tá indo. Na atividade que vocês me entregaram segunda-feira, eu acredito que eu consegui mandar para todo mundo ontem. Tem uma questão que quase todo mundo errou, que é uma questão que eu vi que confundiu muita gente. Que é quando vocês tinham que escolher a opção no texto. Que eu tenho our neighbors and we e we and our neighbors. A opção correta, gente, seria our neighbors and we. Por quê, Dani? Pelo seguinte fato, quando vocês estão fazendo a gramática correta, caiu. Deixa eu só abrir ela aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Então vamos lá rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês que eu vi que todo mundo teve dificuldade. Nessas questões aqui da atividade que vocês entregaram segunda-feira, a primeira parte tudo tranquilo. Essa questão aqui, ó. A letra E. We and our neighbors and we. Vi que muita gente colocou we and our neighbors. A opção correta seria our neighbors and we. Por que seria our neighbors and we? Quando a gente está falando na gramática correta do inglês, o que a gente geralmente fala? My mother and I. O I, nós mesmo, a pessoa que está falando, sempre vai no final. Como o we está incluindo a pessoa que está falando, ela vai vir depois, então ela vai ter que ficar no final. Então, às vezes, você coloca uma questão dessa, e a questão dela é de confundir, que você vai pensar assim, vai ser we and our neighbors. Mas nesse caso aqui, vai ser our neighbors and we, que seria a opção correta. Por esse fato, a pessoa que está falando sempre vai vir no final. O we está incluso a pessoa, então ela tem que ficar depois do our neighbors. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Nessa questão aqui ou na questão do portal? Gente? Tranquilo, Daniel. Tranquilo, tia. Vai pra vocês na aula, todo mundo conversa, que a gente fica até doidinho, todo mundo tá caladinho. Tranquilo? Então tá bom, eu vou postar a aula, os slides, tudo no portal. Não esquece a atividade no portal, eu vou enviar no WhatsApp também, para vocês lembrarem a atividade pro dia 6, tá, gente? Enviando pelo portal. Tá bom? Tá bom, obrigada, Daniele. Obrigada a você, gente. Beijo, até a próxima.